Olá, seja bem-vindo ao canal A Bíblia Explica. Nós iremos analisar hoje o que a Bíblia fala e explica sobre Daniel, o capítulo 2. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel, o capítulo 2, você verá que o rei Nabucodonosor, que era o rei então da Babilônia, na época de Daniel e seus amigos, ele teve um sonho. E esse sonho, ele foi incomodando o rei ao ponto dele chamar toda a sua comitiva de sábios para tentar tanto explicar o sonho quanto revelá-lo ao rei. No verso 2 diz: por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Porém, no verso 4, você acompanha comigo do mesmo capítulo 2, diz: os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O que aconteceu é que nenhum dos sábios soube dizer ao rei qual era o sonho do rei. Soube dizer ao rei a que se referia o sonho do rei e sua interpretação, porque tudo dependia de contar qual era o sonho. Mas o rei, ele não abriu mão de que os sábios contassem qual era o sonho para que ele pudesse crer, acreditar que de fato a interpretação seria verdadeira. Quando nós olhamos para os tempos antigos e identificamos quem eram os sábios, nós vemos que o rei chamou magos, astrólogos, encantadores, caldeus e assim por diante. Quem eram os astrólogos? Os astrólogos eram aqueles que se diziam poder predizer o futuro através da análise de corpos celestes, através da astrologia, através dos signos do zodíaco. Porém, eles não puderam predizer o futuro, nem tampouco dizer qual era o sonho do rei. Também nós vemos os encantadores, que eram aqueles que praticavam a magia negra, e esses diziam-se poder se comunicar com os mortos. Entretanto, também não puderam dizer ao rei qual era o sonho, tampouco predizer o futuro. Os caldeus também representavam a elite intelectual do rei, os matemáticos, os filósofos e assim por diante, mas também aqueles inteligentes e sábios não puderam dizer ao rei o que significava. Os magos também diziam poder revelar o futuro através de uma análise que eles faziam de água e azeite. Porém, eles também não puderam dizer ao rei o que o sonho significava e qual era o sonho. Então, o rei decidiu matar todos aqueles sábios, porque eles não puderam dizer o que o rei queria. E dentre esses sábios estava Daniel e seus amigos, que também deveriam ser executados. Mas Daniel então pede um tempo para poder revelar ao rei qual era o sonho e qual era a sua interpretação. No verso 17 do capítulo 2 fala assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Ora, eles também seriam executados. Em intercessão, em oração conjunta, Daniel então se apresenta ao rei com uma solução. Solução essa que nenhum outro homem pôde dar ao rei. Em Daniel 2, o capítulo 27, Daniel então apresenta uma novidade para o rei. E ele diz: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E olha que interessante, ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Então, o sonho se revelava a algo do futuro. Ele dizia algo que aconteceria no futuro. E Daniel então começa a falar aquilo que Deus disse e não aquilo que um homem pode dizer sobre o futuro. E então ele começa dizendo no verso 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Verso 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu,
ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. No verso 31, ele começa a dizer qual foi o sonho. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Daniel então revela qual foi o sonho do rei. A cabeça era de ouro, os peitos e braços eram de prata, os ventres e coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram ferro dividido com barro. E então o rei viu uma pedra que destruía todas as outras partes daquela estátua, destruía a estátua por completo. Ele dá então a interpretação. Não somos nós, mas é a própria Bíblia quem interpreta a Bíblia. Acompanhe comigo a interpretação. O verso 37 fala assim: Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Veja, a Bíblia disse que o reino da Babilônia era a cabeça de ouro. Mas o verso 39 diz: Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze que governará toda a terra. Veja que na época, você dizer que a Babilônia seria destruída já por si só era uma profecia muito fantástica, muito reveladora. Por quê? Porque Babilônia era um reino muito consistente, muito forte. E Daniel diz: o seu reino será vencido por um outro reino. A outra característica do segundo reino, que nós identificamos como a Medo-Pérsia, é que ele seria inferior ao reino da Babilônia. E de fato o foi. Por quê? Porque Dario, que era o líder da Medo, e Ciro, que era o líder da Pérsia, eram dois governantes sobre dois reinos que se juntavam em um único Medo-Pérsia. Porém, essa divisão tornava a Medo-Pérsia inferior ao governo da Babilônia. Depois a Bíblia fala que surgiria um terceiro reino, que foi a Grécia quem surgiu. Esse terceiro reino diz que governaria sobre toda a terra. Se você conhece um pouco de história, você vai saber que Alexandre o Grande, ele governou sobre toda a terra da época, e ele foi um grande líder de guerras e foi conquistando diversos locais. Ele lutou, ele guerreou e conquistou até a Índia, que na época era o território, então, que era considerado como toda a terra. Toda essa parte profética, de fato, se realizou. Babilônia, ela atuou e existiu durante o período de 605 a 539 a.C. A Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C. A Grécia, de 331 a 168 a.C. Mas a Bíblia não para por aí. Acompanhe comigo o verso 40 do capítulo 2. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Veja que esse quarto reino foi Roma. Roma durou de 168 a 476 depois de Cristo. E Roma deveria então destruir tudo. Se você assiste muitos filmes, você vai ver filmes de Roma como? Guerreando, destruindo. Por quê? Porque é isso que Roma foi. Foi um reino que guerreou muito e lutou muito. E a Bíblia fala que assim seria. Continuando, o verso 41 diz:
Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com o barro. Então, o reino que viria depois de Roma seria um reino dividido e seria um tanto fraco, mas ainda teria sim força, né? Por conta do ferro teria força, mas por ser dividido com o barro, ele perderia um pouco de sua força e seria de fato dividido. O verso 42 diz: assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Os reinos que surgiram depois de Roma foram 10, assim como os pés têm 10 dedos. Esses reinos são os francos, que hoje nós conhecemos como a França, que surgiram em 351 d.C., os alemanes, que hoje são os alemães, que também surgiram no mesmo período, os burgúndios, que hoje são a Suíça, surgiram em 406 d.C., os suevos, que hoje é Portugal, 406 também, os vândalos, que hoje nós entendemos como a África, que também surgiram na mesma época, os visigodos, que hoje é Espanha, na verdade em 408 d.C., os saxões, que hoje nós conhecemos como a Inglaterra, que surgiram em 449 d.C., e 3 partes da Itália, que surgiram em 453, 453 e 476 d.C., respectivamente, que são os lombardos, os ostrogodos e os érolos. Esses 10 reinos surgiram após Roma. A Bíblia fala então que teria a Babilônia, depois um reino inferior que foi a Medo-Pérsia, depois um reino que governaria toda a terra que foi a Grécia e depois um quarto reino que seria a Roma que destruiria tudo, para então ser dividido e ter a sua força também dividida, que foram em 10 outros reinos, que são esses que eu citei. Mas a Bíblia fala de mais um detalhe. Fala que eles tentariam fazer aliança, mas não conseguiriam. Tentariam se unir, mas não conseguiriam. Tentariam através de casamentos e outras coisas, mas também não conseguiriam. E eu vou te falar uma notícia. Eles realmente não conseguiram. Os 10 reinos aqui são praticamente o que nós conhecemos hoje pela Europa. E até hoje a Europa não tem uma moeda unificada, não tem um reino unificado, tal qual outros países que nós vemos. E então a gente consegue entender que o plano de Deus se cumpriu integralmente. Carlos Magno, no século IX, tentou unificar a Europa, mas fracassou. Carlos V da Espanha, no século XVI, também tentou e fracassou. Luís XIV, no século XVIII, também fez uma tentativa, mas fracassou. E os mais conhecidos nossos, Napoleão Bonaparte, no século XIX, tentou governar sobre toda a Europa, mas fracassou. Stalin, Adolf Hitler, todos tentaram unificar, mas fracassaram. Por quê? Porque a Bíblia fala que a Europa não seria mais unificada e que jamais haveria um único reino como antes existiu. Depois disso, a Bíblia só traz um único reino, que surge depois desses 10. Acompanha comigo. Verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Depois de todos esses reinos surgirem e depois da Europa, o único reino que está faltando vir é o reino eterno. É o reino celeste. E esse reino jamais terá fim. Esse reino não será destruído. Esse reino será muito forte. É isso que nós estamos aguardando, a segunda vinda de Jesus. Essa é a interpretação e ela é verdadeira.
Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. E não apenas nesse. Se você conhece alguém que fala inglês ou espanhol, nós também temos um canal, The Bible Explains e La Bíblia Explica. Por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe o quanto você puder e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós esperamos que você entenda facilmente as profecias e que seja uma bênção na sua e em outras vidas. A Bíblia explica.